E aí, queridos do Mundo Edu, tudo bem com vocês? Lembra da gente? Esse aqui é o Vasco. Não, esse aqui é o Giba, mais barbudo do que nunca, hein? Galera que não tem acompanhado aí, a gente tem uns dias que a gente não grava coisas novas aqui para as nossas redes, né? Estamos gravando aí para vocês que nos acompanham no YouTube, para vocês também que nos acompanham no Instagram. E, na verdade, estamos apresentando, Giba, o quê? Apresentando uma nova série do Mundo Edu, os podcasts sobre atualidades, não é isso? Exatamente, cara. Estamos trazendo essa novidade aí. A galera hoje está muito nos podcasts e realmente, cara, é uma ferramenta fabulosa. A gente sempre escuta podcasts variados aí. A galera bota o fonezinho, sai dar uma banda, sai caminhar, sai no busão e vai estudando, vai aprendendo. E a gente está lançando, né? Lançando. Vocês podem ir na descrição aqui do link ou procurar no nosso perfil aí que a gente está colocando. Vocês podem ter acesso a esses podcasts aí, ver como é que faz. A gente tem essas temáticas preocupadas aí com o Enem, alguns vestibulares que eventualmente vocês podem fazer ou até concursos, até né? Concurso público, né? Que a atualidade é sempre importante, né, Giba? E aí isso vale tanto para aquele pessoal que está saindo do ensino médio ou que está no ensino médio e tem prova amanhã, ou aquele pessoal que já está na universidade e também quer se atualizar de maneira bastante tranquila, de maneira bastante direta, com uma linguagem que você vai entender, que todo mundo, que qualquer pessoa vai entender. É essa a nossa preocupação. Informar de uma maneira que a gente sempre teve aqui no Mundo Edu, uma preocupação com o conhecimento, mas também não seja tão maçante, né? Exatamente. Então, venham com a gente, tá? Hoje, na real, para degustação do nosso podcast, a gente vai deixar o vídeo inteiro, né? Vamos falar sobre quem hoje, Giba? Hoje a gente vai falar sobre um cara muito bacana, um cara que é aí, sem dúvida nenhuma, a pessoa mais pesquisada no Google, no mundo, uma pessoa que tem uma das imagens mais interessantes, uma pessoa, como a gente poderia dizer, um pouco laranja, né? Eu tava pensando nisso, né? Se o Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, ele foi o primeiro presidente laranja dos Estados Unidos. Primeiro presidente, talvez o primeiro ser humano laranja. Sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais contraditórias, mas com certeza um dos caras com mais poder hoje no mundo, o senhor Donald Trump. O Donald Trump. Vamos falar sobre Trump aí. E, gente, nós vamos estar gravando, na real, vocês estão nos vendo aí no YouTube, no Instagram, mas a gente está gravando aqui no nosso robozinho também, e ali no nosso aplicativo de captação de áudio para o podcast. Então, vocês não deem importância se às vezes a gente não focar tanto na imagem, mas mais na fala, porque a gente está preocupado aqui, mas para vocês também poderem acompanhar. Mas a gente vai ficar olhando para vocês, tá? A gente vai ficar olhando para vocês. Só que nós vamos começar agora e vamos gravar aqui para o robozinho, tá? Exato. Vamos colocar aqui, podcast, Mundo Edu Atualidades, Trump, né? Gravando, não me lembro como é que fala. E aí, queridos do Mundo Edu, aí moçada que estuda pra caramba, estamos aqui, Giba e Bussunda. Isso, nós estamos fazendo esse podcast aqui do Sr. Trump, o homem mais poderoso do mundo, porque ele dirige a nação mais poderosa do mundo. Exatamente. Um dos caras que chegam na política meio de surpresa para o grande público, já era uma figura bastante conhecida, mas que se transforma nessa figura bastante polêmica e bastante poderosa na geopolítica atual. Vamos falar dele logo depois da nossa vinhetinha. Toca a vinheta. Pois é, Giba, estamos aí com esse cara, né? Presidente da nação mais poderosa do mundo, né? Estados Unidos continua, apesar de todo aquele crescimento que a gente fala, a China, agora estão em 2030 talvez, estão sempre projetando que a China, uma época atrás era 2020, né? Mas a China não vai chegar tão logo agora nos próximos anos no PIB norte-americano.
E fora isso, né, o país que tem o maior arsenal de armas, o exército mais poderoso do mundo, o país que tem influência em todo o mundo, né, o vencedor da Guerra Fria, de certo modo. Então, cara, nós temos que falar desse cara. É importante falar do senhor Donald Trump. O cara que lidera a maior potência militar e econômica de toda a história, ele obviamente tem um papel importante na geopolítica, seja ele um cara com um discurso apenas para a parte interna, seja um cara com um discurso mais voltado para a economia ou para a geopolítica. Mas certamente o Donald Trump é um cara que ele tem noção do que ele representa, ele tem um discurso bastante inflamado em alguns tópicos, desde o seu discurso de posse. Ele já tem aí algumas marcas do que vai ser o seu governo e antes disso ele tenta justamente quebrar com o que se vivia até então, que era um governo mais paz e amor, um governo mais tranquilão, vamos dizer assim, no ponto de vista geopolítico, que era o governo do Barack Obama. E um governo considerado, inclusive, nos Estados Unidos como um governo de esquerda, até de viés socialista em alguns casos, né? O pessoal, claro, a gente não é uma classificação que todo mundo vai concordar, obviamente, mas tem gente lá que dizia, Obama é socialista, Obama é esquerda, Obama... Comparando com o que se tinha até então, ele foi sim, ele teve algumas preocupações que são comuns em alguns governos de esquerda, principalmente a reforma na saúde, o Obamacare, a reaproximação com Cuba. E diferente do que se tem... A própria questão, desculpa aí de interromper, daquela proximidade Estados Unidos-Brasil, o presidente norte-americano, ele vem, o Obama, me fugiu o nome agora, o Obama ele vem e diz, Lula, você é o cara. E poxa, o Lula, um dos líderes da esquerda mundial... sendo classificado pelo Obama como o político mais popular do planeta. Exato. Sendo que, na verdade, o político mais popular do planeta era o Barack Obama, que inclusive foi condecorado com o Prêmio Nobel da Paz em 2009. E é bastante questionável, mas é pelo que ele representa. Ele é um cara que, em relação aos governos antecessores, ele não teve invasões, ele não teve grandes ações militares, o que era comum até então. E aí o Donald Trump, ele tem uma certa rusga com o Barack Obama desde 2012, considerando que a eleição foi em 2016, ele já tem uma rusga com o Obama desde 2012, e inclusive falou em muitos momentos e usou talvez a sua principal ferramenta de alcance popular, o Twitter, para dizer que o Obama seria lembrado para a história como o pior presidente da história dos Estados Unidos. Sendo que no primeiro ano dá para a gente perceber que muitas coisas do que o Trump fez tinham o objetivo de desfazer o legado do Obama para que ele realmente fosse lembrado como um presidente que não chegou tão longe assim nas suas promessas. Então, se a gente sintetizar até para a galera, né, deixar bem redondinho, o Trump ele se elege basicamente com um discurso anti-Obama, usando muito do Twitter. Alguns até falam que o Trump também é o primeiro grande político a se utilizar amplamente disso e das fake news, né? E ele vence essas eleições com um discurso acusatório, de ataque, né? E também é importante, acho que falar para a galera, né, Giba? Um discurso de seu jargão, Make America Great Again, né? E uma das coisas mais interessantes, né? Ele realmente estudou a campanha, porque ele vai se basear em 4 ou 5 frases que qualquer norte-americano entenderia. Frases diretas, sem termos rebuscados, que tanto a elite quanto a classe operária, com qualquer pessoa com um básico do inglês entenderia. A América voltar a ser forte, ele o tempo todo usando essas frases lacradoras. Pontuais. E aí a gente entende porque ele é o primeiro cara dessa nova política a usar tão bem as redes sociais e se eleger por conta delas, porque ele vai
usar uma coisa que a gente vê nas redes sociais, ele vai lacrar, ele vai usar um espaço pequeno, as pessoas que leem manchetes, né, que leem tweets, um espaço pequeno, uma comunicação muito assertiva, e isso vai fazê-lo um cara que no início, nas prévias do seu partido, entra quase como uma comédia entre os seus concorrentes, passa a ser um cara forte, domina as prévias, vira o representante e bate de frente com uma representante do regime anterior, do governo anterior, que era a Hillary Clinton. A Hillary Clinton. E interessante, Giba, tu colocou uma questão aqui, a gente precisa entender. Ele sai como se fosse o cavalo perdedor do páreo, né? E ele vira, e muito em cima desse discurso, ele tem um discurso nacionalista, sim, que inclusive daí já gera também certo grau de xenofobia, quando ele culpa os mexicanos, quando ele propõe inclusive a construção de um muro para separar. Iria cobrar o muro do México. Cobrar o muro do México. Fazendo aquilo, né, que um vizinho raivoso faz. Eu vou criar um muro bem alto e vou cobrar de você. E assim, ó, já tem um muro em Tijuana, tá? Só que ele queria fazer um muro total Estados Unidos e México, cobrando do México. Ele culpa os mexicanos, ele também tem um discurso islamofóbico muito significativo, né? E aí ele busca com esse discurso dele uma aproximação com aquele cara americano raiz, aquele cara que nós somos americanos, o que está acontecendo com a América? Ele perde nas grandes cidades, mas ele vai ganhar no interior, nos estados, os estados castigados no governo Obama. Ele vai ganhar aquele americano, aquele cowboy, ele vai ganhar aquele cara que está cuspindo tabaco, está mascando e cuspindo tabaco, aquele cara do interior. Aquele cara que perdeu o emprego para automação, aquele cara que perdeu o emprego para a empresa que fugiu. Foi para a Índia. Foi para a Índia, foi para o norte do México. E aí ele tem um discurso anti-globalização também, né? Gente... E vamos ver a diferença do slogan, né? O slogan do Obama era Yes, we can. Nós podemos. Agora não. Agora ele quer fazer a América ser forte novamente. Olha o nacionalismo carregado nisso. É uma retomada, digamos, olha, nós estávamos fora e por isso estávamos fracos, vamos fazer a América ser grande de novo agora, né? Então é muito realmente significativo isso. Mas a gente estava elencando antes, na nossa prévia, na nossa conversa, os pontos aí que a gente poderia colocar o Trump, né? Que, se não me engano, a gente falou em 3 pontos, né, que classificaria o Trump. O Trump, ele é um fenômeno midiático, né? Ele sabe usar dos instrumentos de mídia, ele foi apresentador também nos Estados Unidos lá. Mega empresário, patrocinador de muitos eventos, muitos reality shows. Então ele apresentava o reality show, também apresentou, sim, lá. Ele é mega empresário e ele tem ideias que até esses dias eu estava lendo, Giba, alguns consideram, isso chamam de paleoconservadorismo, tá? Que ele às vezes parece um homem lá dos anos 50 trazido para o momento atual, né? Então isso agrada também uma parcela da população, o cowboy que você falou. Então a gente tem o Trump fazendo tendo todo um estilo político, né? Que alguns até classificam ele como um populista, mas de qualquer maneira uma questão que é importante a gente colocar aqui: ele perdeu as eleições. Se fosse no Brasil... Mas entendam, né? Se fosse no Brasil, ele teria perdido as eleições. Ele teve menos votos do que a Hillary Clinton. Só que até nisso, né, Bussunda, ele entendeu as eleições. Ele sabia que ele perderia na Califórnia. Ele não se deteve em tentar a Califórnia, fazer tanta propaganda na Califórnia. Nos Estados Unidos, o modelo de colégio eleitoral, ele faz com que nem todos os votos valham a mesma coisa. Você não precisa ganhar mais votos, você precisa ganhar em mais estados. Em mais estados. Ele vai perder a Califórnia, mas ele ganhou os estados do interior, ele ganhou aqueles estados que também eram muito fortes, como o Texas, que tradicionalmente é republicano, mas ele ganhou em um estado
que nas eleições anteriores vinha sendo dos democratas, que era a Flórida, que é um dos estados com o maior número de imigrantes hispânicos. Então ele também vai ganhar nessas regiões que estão batendo de frente com o hispânico buscando emprego. Ele é inteligente nesse sentido. Apesar de ter menos votos, ele vai vencer a eleição no modelo eleitoral de lá. Mas o que não o torna um presidente com boa popularidade. Exato. Porque a maior parte dos americanos não o queriam. Não votou nele. Então, aí, galera, se liguem nisso, tá? O número de votos total foi para... O maior número de votos total foi para a Hillary Clinton. Tá, e o Obama teria perdido se fosse um sistema parecido com o do Brasil. Agora, pelo sistema de colégios eleitorais dos Estados Unidos, ele acaba vencendo as eleições. O que explica um movimento que surge logo na posse dele, Sim. que é Not My President, né? Que inclusive começa com as mulheres, até porque a gente tem que saber, o Trump ele tem um discurso misógino muito forte, Muito né? forte. Um discurso, por isso que alguns classificam ele como um cara dos anos 50, que às vezes a relação dele com as mulheres parece de um cara dos anos 50, onde é que a mulher ela deveria ser do lar, onde que ela deveria ser subserviente ao homem, e ele não consegue se adaptar. Então, e a gente vem de um governo em que a primeira-dama, a Michelle Obama, era uma figura tão popular quanto o presidente. E tão protagonista. Tão protagonista quanto. Porque a mulher do Trump, a Melania Trump, ela aparece como um boneco decorativo praticamente. Exato. Né? E vejam, ele vence a eleição, e também é muito emblemático, ele vence a eleição não de um candidato qualquer, ele vence a eleição contra uma mulher que foi primeira-dama. Antes de ser secretária de Estado e senadora, Hillary Clinton foi primeira-dama entre Bill Clinton, para quem não entre 92 e 2000. Exato. Isso faz com que ela seja alvo de muitas fake news, que é uma das grandes marcas, né, Bussunda? Vazamentos de e-mails e fake news. Fake news. A eleição toda, ela foi pautada pelas fake news, né? E aí é complicado, né? Porque até que ponto essas fake news ajudam, até que ponto elas modificam as intenções de voto, até que ponto elas enfraquecem a imagem. Como a gente falou no início, o Trump é o primeiro cara a se eleger usando dessa tática no mundo, pelo menos até onde a gente sabe. E então os adversários não estavam preparados para esse tipo de ação, né? Isso tanto é que tem gente que hoje considera já isso tudo dentro de um cenário chamado pós-política, né? Que tu tem um abandono daquela percepção de realmente o projeto, de fazer vamos pensar num país para todos, um país de inclusão, um país dentro de uma percepção de cidadania que vem se construindo há muito tempo e que tu parte para uma campanha vexatória baseada em fake news e aonde a preocupação maior é atacar. É atacar, né? A gente falava que é disso. Um dos lemas dele, né? Nunca se justificar, sempre atacar. Toda vez que ele sofre algum ataque, ele não se justifica, ele não responde, ele aumenta o tom. E com isso a campanha se transformou em algo irracional, algo totalmente, como o Bussunda disse, totalmente vexatório. A gente percebia naquela eleição muito mais vazamentos, ofensas, do que propriamente discussão de ideias. E a gente está ligado no que está acontecendo naquela campanha política justamente porque se não a única, é certamente a principal eleição a influenciar o mundo, né, Bussunda? O chamado mundo livre, o mundo ocidental, a partir do momento que a gente não tem mais a Guerra Fria, os Estados Unidos representam o principal modelo político, econômico que a gente tem. Isso faz com que a eleição de lá influencie totalmente os caminhos da democracia no mundo, né? Os Estados Unidos, não à toa, é considerada a maior democracia do mundo. Até eu já li pessoas, não, mas a Índia hoje é a maior democracia do mundo porque eles estão considerando o número de eleitores.
a gente não está falando disso. Os Estados Unidos, desde 1776, da sua independência, estruturou-se num modelo democrático, né? Que, claro, depois foi incluindo, né, nessa percepção de democracia outros setores. Primeiro tinha que ser proprietário de terra, depois botaram por renda, depois aboliram a escravidão, o negro pode participar, depois a mulher foi participando, mas é uma democracia que só foi se expandindo em todos os sentidos. E os Estados Unidos é símbolo da democracia para o mundo. Então, quando a gente vê um abalo democrático lá, e a gente pode classificar isso também dentro daquela percepção maior que a gente fala assim, ó, que a gente vive hoje no mundo a crise da democracia representativa, né? Sim. Porque nós temos os modelos representativos de democracia, não somos eu, o Giba, nem vocês que estão participando diretamente das decisões, mas a gente escolhe representantes que vão lá. E quando um setor considerável da população vai lá e diz ele não é meu presidente, né, isso externa e essa ideia de uma crise da democracia representativa. Ainda mais quando a Hillary teve mais votos no total do que ele. Então a gente vive E é interessante, porque não foi a primeira vez que isso aconteceu. George W. Bush teve menos votos do que o Al Gore em 2000 e assume em 2001 como presidente. Mas não tinha uma ação tão grande, um movimento tão grande. E aí a gente fala de uma outra característica da atualidade, que são as redes sociais. As opiniões, elas eram dadas em escala menor e com repercussão menor. E o Bush ainda foi salvo, dizem alguns, salvo pelas Torres Gêmeas, né? E uma tragédia, infelizmente, ok, morre aquele monte de gente, isso é incomensurável, é inaceitável, mas que ele sabe trabalhar com isso para unir os americanos em torno dele e a ideia de guerra contra o terror, que nós vamos ter que defender os Estados Unidos. O Bush não era um presidente bom até o 11 de setembro. Eu vou falar um negócio que eu não sei se deveria falar, o Bush é burro. Mas muito burro. Mas ele teve... E o Bush foi ele foi um filho de presidente, ele tinha um histórico militar, que não era um bom histórico militar, uma pessoa extremamente contraditória, era um político frágil, que chega mais pela imponência de um sobrenome Bush. Bush, pai dele, que era o George Bush, a gente chama de George W. Bush, ele chega pela família Bush, chega pelo partido, não tem boa aprovação, mas depois do atentado das Torres Gêmeas, ele consegue unificar os Estados Unidos. Eu diria que o Trump hoje tem muito mais recursos políticos para governar do que o Bush, mas realmente... E o Trump sabe ser um gestor, e aí a importância dele como empresário. O objetivo dele no início é impedir que novas empresas saiam dos Estados Unidos, buscando mão de obra barata. O objetivo primeiro do Trump é fazer o que ele prometeu, fazer a América grande de novo. Como? Impedir essa saída de capital. A desindustrialização. E aí a importância de uma coisa que ele faz no segundo dia de mandato. No primeiro dia ele toma posse, faz um discurso, fala da China, a gente já vai falar um pouquinho sobre a China, mas no segundo dia de mandato ele assina uma saída do tratado que cria a parceria transpacífica, que é um bloco criado pelo Obama entre o NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México, mais Peru, Chile e países da Oceania e da Ásia. Então, com isso, o objetivo da parceria transpacífica era criar uma zona de livre comércio em que as empresas poderiam investir na Ásia, por exemplo, com mão de obra muito mais barata e comprar sem as taxas de importação, com livre comércio. Isso aumentaria a desindustrialização. O que ele faz? Ele chega e ele já assina no segundo dia. Mas isso ajudaria os Estados Unidos a diminuírem a poluição interna. Logo depois, o que ele faz? Se retira do Tratado de Paris. Então, ele não cumpre os acordos internacionais no sentido comercial, nem no sentido ambiental. E aliás, Giba, ele tem isso aí da saída da parceria do Pacífico, assim como também a saída do Tratado de Paris.
se insere em algumas coisas que a gente poderia considerar retrocessos em relação ao Obama, né? Sem dúvida. O Obama, ele fez, a gente não está falando que é certo ou errado, mas sim que o Obama avançou em um sentido e o Trump recuou, por isso um retrocesso. Ele recua no Tratado de Paris, ele recua na saúde pública, nos investimentos, quando o Obama ele está criando, para quem não sabe, mostrado primeiro, assim, ó, os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde como nós temos o nosso SUS. A gente critica, a gente fala mal, mas o SUS é um modelo mundial sugerido, inclusive, para vários países pela ONU, né? E o Obama, ele começa a ter um programa, o mínimo que seja, de saúde pública lá. E o Trump recua. Naquilo que chamou-se de Obamacare. Além disso, ele internamente, a gente precisa entender que os Estados Unidos vão enfrentar logo à frente, logo nos próximos anos, os Estados Unidos vão enfrentar uma crise de falta de mão de obra. Faltam jovens nos Estados Unidos, assim como em alguns países da Europa e como um pouquinho depois vai acontecer no Brasil. O que o Obama faz? Ele cria uma lei chamada Dreamers. Ele vai sancionar essa lei com o objetivo de legalizar aproximadamente 800 mil jovens imigrantes que estão nos Estados Unidos ilegalmente, mas que não têm passagem pela polícia nem nos Estados Unidos e nem nos seus países de origem. Ou seja, o objetivo é legalizar jovens para substituir a mão de obra, para repor a mão de obra. O que o Trump faz? Revoga essa lei. Os Estados Unidos, durante o governo Obama, também aprovam uma lei da aprovação dos transgêneros nas Forças Armadas. O Trump revogou essa lei e mais tarde entregou essa lei para o Congresso, ainda está em tramitação. Os Estados Unidos também, o Obama, ele tinha reaberto a embaixada em Cuba, né, que até o pessoal tem que tomar muito cuidado. O Obama ele não tinha revogado o embargo econômico, até porque ele não tem esse poder, é o Senado, mas ele, como uma forma simbólica de uma reaproximação com Cuba, que desde a Guerra Fria se afasta, o Obama ele reabre, voos, né, retoma os voos de Nova York a Havana, e agora o Trump recua também nessa relação. Não rompe relações, mas congela as relações, diminui o número de funcionários na embaixada a um número muito pequeno. E aí tem dois pontos em que o Obama quer nos calcanhares de Aquiles do Obama. A relação com a Coreia e a relação com Israel. Existe uma treta bem significativa entre o Obama e o Netanyahu, né? O que acontece aí? Ele vai se aproximar muito, principalmente do que se chama, o Trump vai se aproximar principalmente pelo que se chama de lobby judeu. Muitas empresas de judeus norte-americanos vão apoiar e vão doar muito. O lobby, cuidado, o lobby nos Estados Unidos é permitido. Legalizado. Ele é legal. Tranquilo. Essas empresas dos judeus investiram, doaram para a campanha do Trump. Em troca, o Trump trocaria a embaixada norte-americana em Tel Aviv por Jerusalém, considerando, então, sendo o segundo país do mundo a considerar que a cidade de Jerusalém, logo depois de Israel, que foi o primeiro, considerar que Jerusalém passa a ser a capital de Israel. Porque efetivamente Israel está em Jerusalém, só que Jerusalém é requisitado por cristãos, por muçulmanos, por judeus. E a capital histórica mesmo é Tel Aviv. Tel Aviv, né? Onde todas as outras embaixadas estavam. E ainda estão. Agora o Trump, quando ele toma essa decisão, se aproximando dessa extrema-direita sionista judaica, do Netanyahu, dessa galera lá, e reforçando uma parceria que, na verdade, não é nova. Não é nova. Né? Mas reforçando, né? Colocando assim mais força ainda numa parceria que eles já têm aí desde a criação do Estado de Israel. Mais uma característica do homem dos anos 50, do americano dos anos 50. E aí a gente tem um outro ponto interessante. Logo depois, Israel se retira da Unesco pelo fato da Unesco ter sido o primeiro órgão dentro da ONU a considerar a Autoridade Nacional Palestina
como membro. Quando Israel se retira, por considerar que a Unesco é um órgão anti-Israel, logo depois os Estados Unidos, com aquela ideia de... A ideia de ratificar o que Israel fez, também se retira da Unesco e logo depois se retira do Conselho das Nações Unidas sobre Direitos Humanos. Então, a gente percebe que aqueles casos em que o Obama tinha evoluído, no caso da Palestina, o Obama era defensor de que as coisas voltassem ao que era antes da Guerra dos 6 Dias de 67. O Obama vai lá e bate de frente. Então tudo que o Obama fez, o Trump bate de frente. Tudo que o Obama fez, ele vai desfazer. Exato. Então por isso a gente fala, um caráter de retrocessos em relação ao Obama. A gente não está dizendo se está certo ou se está errado, mas o Obama fez, o Trump desfez. Que agora, é quase uma crise como Estado, né, Bussunda? Porque muda o governo e muda a concepção como Estado. É um Estado esquizofrênico, né? Um Estado que não tem um norte. Mas tem uma coisa que a gente estava falando de o Trump ser um homem dos anos 50, que é só essa coisa contraditória. O que ele falou do ditador da Coreia do Norte? Guri bom, gente boa. Gente ótima. Ótimo menino. Aí, numa política externa estranha, né? Claro, gente, o Trump ele vai assinar com o Kim Jong-un, né? É Kim Jong-un, não. Kim Jong-un. Kim Jong-un é o avô dele. Gente, fiz essa confusão, porque o Kim Jong-un, depois Kim Jong-il e agora Kim Jong-un, né? Que são os 3 ditadores da Coreia, desde que a Coreia, lá em 1953, Coreia do Norte, se sedimentou. Ainda tinha o Kim Jong-un, que era o irmão dele, que foi... Exato. Ainda tem os Kim Jong aí. É toda a dinastia Kim. E aí a gente percebe o quanto o Trump evolui nesse sentido, também para que ele tenha um grande legado. E ele vai lá, começa aquela discussão via Twitter de que o Kim Jong-un falou que poderia apertar o botão atômico e o Trump fala que o botão dele é maior. Sem dúvida nenhuma, as pessoas ficaram muito preocupadas. Pode ter uma nova guerra mundial. A Coreia do Norte não vai entrar em guerra com os Estados Unidos e não teria capacidade de ter uma guerra. Poderia, no máximo, ter um atentado, acirrar algumas ações. Guerra real, hoje em dia, né, Bussunda? Que não é uma guerra armada, é uma guerra comercial. E que o Trump é um dos principais atores. É um estrategista também, né? Então, ele, de certa maneira, ele busca algum amparo e algum recurso na Coreia do Norte, também porque ele está aí sim, uma guerra muito específica, muito nevrálgica com a China. Porque agora, recentemente, ele afirmou acordos com a China, mas, ao mesmo tempo, ele tem muito medo. Hoje, um dos grandes problemas que os Estados Unidos está enfrentando é a 5G da Huawei chinesa, né? Os caras estão com essa tecnologia aí que, cara, daqui a pouco os automóveis vão andar sem motoristas, só guiados pela internet, pela 5G, que é muito mais poderosa que a 4G, e a grande empresa pioneira é a Huawei. Aí o que o Trump está falando? Não, mas isso pode ser perigoso para espionagem. Nós temos que barrar a Huawei, nós temos que parar um pouco com essas negociações, mas a bem da verdade, gente, nós temos uma guerra comercial muito grande. A China é o país que mais cresce no mundo e que nos últimos anos aí a China ela se dedica agora para ser realmente uma produtora, para usar a tecnologia e criar tecnologia, não para fazer aqueles produtos xing-ling que a gente falava. A China ficou com uma imagem, e muita gente ainda tem essa imagem de que a China faz badulaques, né? Subprodutos, que apenas faz utensílios de péssima qualidade. Sendo que algumas das maiores empresas norte-americanas de alta tecnologia produzem na China justamente pelo fato da China ter uma grande produção com tecnologias próprias.
parques industriais extremamente modernos, extremamente sofisticados, um dos países que mais investiram em logística. Hoje em dia, nós temos aí entre os principais portos do mundo, os maiores do mundo, alguns dos maiores aeroportos do mundo. Hong Kong é uma das grandes mecas do capitalismo e pertence à China, né? Voltou a pertencer à China desde 1997. Então, tudo isso faz com que a China hoje seja o principal concorrente na economia dos Estados Unidos. E a China, como a gente estava falando, até pouco tempo, ela só produzia componentes. Ela colocava todo celular lá, Samsung, Apple, o que for, vai ter um componentezinho chinês. Ok, mas agora eu tenho aqui, eu estou usando agora, Giba, isso aqui é tecnologia chinesa deles, com Android, um celular Android produzido na China, antes com tecnologia era o iPhone chinesa. Feito lá. Hoje o concorrente do iPhone é totalmente chinês. E não é uma empresa americana que está produzindo na China, é uma empresa chinesa desde o início. E isso faz com que as grandes... E a China hoje é o país que tem o maior número de doutores em universidade do mundo. Cara, os caras têm capacidade de pesquisa, de inteligência, eles estão desenvolvendo muita tecnologia própria. Em 1970, a China tinha 60% da população analfabeta. Hoje é menos de 4%. Então, há um investimento ali, desde antes da abertura econômica da China, do início da abertura, um país que começa a se abrir no final dos anos 70, mas que vai paulatinamente criando condições para que as empresas estrangeiras entrem. Mas o mais importante que a China faz, de fato, é criar, aprender. No início eles não tinham experiência na gestão empresarial, passam a ter, eles começam a desenvolver de uma forma que a gente não tem na história do capitalismo. Eles vão aprendendo e você pode dizer, mas a Coreia do Sul fez isso. Mas com que poder depois, com que população a China tem, militarmente uma das grandes potências, tem um dos maiores mercados do mundo ativo e em potencial, e os Estados Unidos num viés de baixa e a China num viés de alta. Hoje em dia, o principal parceiro econômico dos Estados Unidos é a China, não mais a União Europeia. A China que na verdade, lá nos anos 60, quando ela estava ainda com o Mao Tse-tung, ela, cara, produzia gêneros agrícolas para a União Soviética, para países socialistas. E aí, nos anos 70, a partir do Deng Xiaoping, é que ela começa essa política de abertura e começa a fazer comércio com o mundo ocidental, inclusive com os Estados Unidos, inclusive com o Brasil do regime militar, né? E a China, só que daí ela vai criando os xing-lings e agora, no século XXI, ela está com tecnologia própria. Talvez o grande desafio hoje a nível global do Trump seja barrar a China. Só que a China pegou uma coisa que os Estados Unidos fizeram muito bem no pós-guerra. Os Estados Unidos, com medo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, com medo de que fosse criada uma nova crise de superprodução, como depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começam, e também pelo medo da expansão do socialismo em alguns países, os Estados Unidos começam a criar novos mercados. Nesse momento, tu tem a expansão aí de empresas para o Brasil, para o México, para a Argentina, para alguns países da Ásia e mais para os anos 90, leste europeu, já aqueles países que eram do antigo bloco socialista. Mas a África, ela se mantinha como uma reserva de mercado. Tirando a África do Sul, que era ali o emergente da África, os países da África não tinham tantos atrativos dos Estados Unidos, não tinham tantos investimentos. A China começa nesses lugares, ela não vai... A China tem uma lógica que é interessante. Ela é menor do que os Estados Unidos. Ela não vai tentar disputar o mercado do Brasil com os Estados Unidos. Mas ela tem um oceano todo. Ela tem um oceano, ela não precisa nadar com o tubarão, que é os Estados Unidos. Ela vai comendo aos pouquinhos, ela vai pegando os peixinhos pequenos. Só que na África ela ganha muito, ela começa a produzir muito na agricultura, na indústria africana, e tem muito crescimento, muito potencial para crescimento. E nos últimos anos, e aí principalmente a partir dos anos 2000, com o apoio dos BRICS, a China começa a disputar alguns mercados com o tubarão.
E os Estados Unidos, que achavam que a China era um peixinho, comendo peixinhos menores, quando se dão conta, percebem que ela é um grande tubarão, e que pode comer os Estados Unidos logo atrás. A China, inclusive, alguns já classificam que ela faz na África é um neoimperialismo. Ela já está colocando exército na África, ela já está resolvendo conflitos internos africanos, mas nada se faz, como diriam alguns bons liberais, não existe almoço grátis, né? A China não está fazendo isso de brincadeira. A China está indo lá porque ela quer resolver alguns problemas da África para pegar matéria-prima para buscar mercado. Então, Bussunda, eu poderia dizer que a China faz com a África hoje que os Estados Unidos fizeram com a América Latina? Basicamente. Dá para fazer essa analogia muito bem feita. Muito bem feita. E essa é a lógica hoje. E os Estados Unidos percebem que hoje eles são avessos. A África já não é adepta à entrada dos Estados Unidos. Do mesmo jeito que nós não seríamos adeptos hoje a comprar tantos produtos chineses. A gente não está acostumado a ver cinema chinês. A gente está acostumado a ver cinema americano. Mas Huawei já chegou no Brasil. E essa é a ideia. Hoje, depois de dominar alguns mercados que os Estados Unidos não davam bola, os chineses começam a entrar nos mercados que os Estados Unidos tradicionalmente dominavam. E aí, Bussunda, eu te pergunto o seguinte. Nessa guerra comercial e principalmente essa questão da ascensão do Trump, qual a relação do Brasil com os Estados Unidos? O que pode ser benéfico ou maléfico para o Brasil? Tem gente falando que o BRICS já era, né? Que agora é só RICS. Que o Brasil... Ou até mesmo TICS. Que nem mesmo a Rússia, que hoje Taiwan, Índia, Coreia e China. E que o Brasil, ele agora com uma política atual, externa, se afasta. O nosso presidente, ele chegou a falar também em mudar a embaixada do Brasil para Jerusalém, chegou a se anunciar isso, não o fez, mas ainda ele vai aos Estados Unidos e fala que Brasil e Estados Unidos acima de tudo, né? Adaptando o seu lema de campanha para colocar os Estados Unidos. E foi o que ele tentou dizer. Ele não falou bem isso, ele não conseguiu. O nosso presidente ele foi um infortúnio na hora da fala. Mas os nova-iorquines entenderam. Os nova-iorquines entenderam. Gente, o Brasil parece, na sua política externa, mais alinhado aos Estados Unidos, uma busca... nessa parceria, uma afinidade Bolsonaro-Trump, de alguma maneira, né? E então, assim, o Brasil ele parece propenso a estar do lado norte-americano. O que a gente não sabe, Giba, é um dos próximos capítulos, né? Porque a gente estuda o presente, estuda o passado, a gente não consegue ter a bola de cristal. O Trump se reelege, será? Normalmente, quando a gente faz aquele tipo de previsão, vai se reeleger, bom, se ele tiver mais votos que o seu adversário, mas nesse caso não precisa. Não é nem para brincar, né? Nesse caso ele não precisa ter mais votos que o adversário. Né? Então o Trump fica aí, um presidente questionado por vários setores dos Estados Unidos, com um discurso nacionalista e algumas ações também nacionalistas, discursos que trazem a xenofobia, a islamofobia, com rupturas em relação ao que em relação ao que o Barack Obama fazia, e com esse conservadorismo que nos apresenta no século XXI um homem que parece estar na metade do século XX. Podemos resumir assim, mais ou menos, o que está sendo Trump? Exato, eu acho que a gente resume dessa maneira. É uma figura questionável, uma figura bastante contraditória, com o botão atômico mais importante do mundo. Ele pilota o avião mais poderoso da história ainda, né? Não sei se um dia a China vai ultrapassar, mas por hora nós temos os Estados Unidos como potência hegemônica mundial. E lá está o primeiro presidente laranja da história da humanidade, o senhor Donald Trump. Era isso, Giba? Era isso. Espero que a gente tenha contribuído aí com os estudos das senhoras, dos senhores. Espero que vocês possam ter sucesso e que continuem firmes e fortes com a gente aqui do Mundo Edu. O objetivo é sempre... o topo do Enem. O topo do Enem. Certo, gente? Professor Bussunda aqui, deixa um abraço para vocês. Professor Giba, até a próxima. Segue os nossos podcasts.
Abraço!